Olá, Rafael. Eu vou te apresentar aqui as mudanças, começando logo pela bancada. Então, aqui, quando existiam duas portas e um espaço aberto no meio, né, uma porta de um lado, uma porta do outro e um espaço aberto no meio, eu coloquei 4 gavetões, sendo que esses dois de baixo podem funcionar como gavetas e esses dois de cima como uma tampa que abre para baixo, sustentado pelos pistões de força inversa, ou 4 gavetões conforme sua necessidade. A mesa articulada, que faz aquele movimento para o centro do quarto, continua com a mesma funcionalidade. Porém, por trás dela, eu coloquei uma régua de madeira, nesse tom amadeirado, onde a gente vai poder embutir várias tomadas, pelo menos 2 ou 3 nesse setor aqui, e depois a sequência aqui em cima da mesa, da parte onde fica o notebook, semelhante ao modelo que você já tem aí, que é o sobretampo, criando uns nichozinhos onde você pode guardar os livros. Porém, fiz uma intervenção aqui no centro, utilizando uma tampa cega fechada de madeira, onde a gente vai colocar uma tomada, e em cima eu vou te explicar depois a sugestão que eu estou oferecendo, que é para a gente usar uma torre, que eles chamam de torre de tomadas, que ela assim, quando não está em uso, ela fica embutida. E também ela vem com um dispositivo wireless, que você pode só encostar o seu celular aqui em cima, se o seu celular tiver o dispositivo de carregamento pelo wireless, e aí você só encosta o celular aqui em cima e o seu celular carrega. Fica bem interessante. Aqui eu modifiquei a cor do painel, que era madeirado, porque eu criei essas prateleiras aqui usando o mesmo metalon do jardim suspenso. Então eu usei esse metalon com o objetivo de fazer a comunicação da fiação elétrica por dentro do metalon para poder ligar a TV. E aproveitando que já vai passar a fiação elétrica, também passa os cabos de HDMI e a comunicação entre o aparelho receptor e a TV. Então fica tudo oculto, nenhum fio aparecendo, e a gente aproveita para brincar com esse efeito, né? Usando uma estrutura de metalon mais alongada, a do meio é um pouco menor, porém ela não encostando lá no topo da prateleira, e a última mais avançada para cima, para criar condições de você colocar o seu ventilador, que mede 53 centímetros de altura. Então a gente não pode ter a continuidade de prateleiras para poder o ventilador ficar apoiado aqui. Ainda estou pensando uma possibilidade de a gente, na própria mesa articulada, embutir uma tomada, porque, por exemplo, quando você fizer o movimento avançado para frente, vai ficar distante a comunicação entre os aparelhos que estão aqui e a energia. Mas se eu conseguir embutir uma tomada aqui, e tem condições de embutir uma tomada, então você tem como fazer esse movimento sem desligar os aparelhos. As suas caixas é Bluetooth, né? Então não tem problema nenhum. Aí eu coloquei uma numa extremidade e a outra aqui em cima mesmo. Mas você pode colocar em qualquer lugar, né? Se ela não vibrar, ou tiver como, se vibrar, tiver como segurar através de alguma borracha, né, embaixo, alguma coisa, você pode colocar em cima de qualquer prateleira aqui. Aqui está uma posição diferente, e acredito que eu tenha explicado da outra vez que essa estrutura que você está vendo aqui de madeira, essa quadrada, na verdade ele é um metalon revestido com a fórmica na mesma tonalidade da madeira. Você tem na sua mesa de estudos, você tem 2 gavetas com a profundidade maior e 2 gavetas com a profundidade menor, né, o lenço da gaveta. E aqui onde era um teclado, a gente trocou por uma grande gaveta. Pra você ter ideia, é 98 centímetros de largura. Agora ela é baixinha, bem baixinha mesmo. Vamos ver aqui. Olha o movimento de articulado da mesa. Por isso que eu falei de a gente colocar a tomada aqui
para que nesse movimento os aparelhos continuem ligados, né, sem nenhuma dificuldade. Aqui acontece a mesma coisa nesse movimento. Eu coloquei tudo em movimento para mostrar o tamanho gigantesco dessa gaveta, mostrar o funcionamento das gavetas debaixo do teclado, o movimento da cama auxiliar, né, e do próprio criado mudo entrando, ficando para trás desse nicho, né, liberando o acesso da cama auxiliar, e o movimento da tampa do baú da cama, que é outro local de armazenamento, para a gente não esquecer desses detalhes, né? Pronto, agora vou te explicar o seguinte. No guarda-roupa, deixa eu voltar aqui. Eu vou desativar aqui algumas coisas para poder facilitar a explicação. Aqui onde eu falei que é a tampa cega, porque você tem nicho de um lado, você tem nicho do outro, ainda você tem nicho na continuidade aqui do jardinzinho Zen, e aí criando esse sobretampo que você queria que fosse reproduzido semelhante à mesa que você já tem. Aqui a gente pode utilizar uma régua dessa marca QT Móveis ou de outra marca, que ela já vem assim, você vai montando de acordo com a sua necessidade. Monta a tomada, monta até o dispositivo USB, se quiser, até de internet, cabeada também pode colocar. Daqui você já se comunica com o computador, se precisar. E essa torre, que você aperta ela e ela some, né? E você depois reaperta ela aparece. Existem vários modelos no mercado. Tem umas que surgem até com 4 tomadas aqui, 4 enfileiradas, uma em cima da outra. É essa a ideia. Quando não tiver em uso, você fecha. Então você pode ter essa outra aqui, e você ainda pode ter a da frente, ou as 3 juntas. A TV, ela vai ficar presa no painel. O painel vai como se estivesse escondendo a estrutura de metalon, mas ele está passando por dentro completamente, e o cabeamento sendo transmitido. Por conta desse volume do painel de TV, aí essas prateleiras elas vão ter esse dente assim mordendo o painel amadeirado. Pronto, agora vamos aqui no guarda-roupa. O guarda-roupa, a gente vai trabalhar com o módulo de canto, um de 2 portas de um lado e um de 2 portas do outro lado. Então vai sair 2 módulos do seu quarto e vai acrescentar essa cantoneira. Na cantoneira eu estou sugerindo colocar 2 tomadas, uma em cima e outra embaixo. E também, se você quiser, ainda pode colocar uma tomada aqui, porque existe uma falta de esquadro na parede que vai fazer com que essa lateral fique bem grande, criando um vazio atrás, onde cria condições para a gente, permite que a gente coloque essa tomada aqui, passando a fiação por trás. Que aí, como tem essa prateleira, aí você já pode ligar algum aparelho aqui. Acho que fica interessante ter esse recurso, né? A tomada aqui a gente já tinha discutido, aqui também, né, com os nichozinhos. E em relação a esses 2 módulos, eu vou te mostrar como ele está. Vamos fazer o seguinte. Aqui é sua própria foto, né, que você mandou para mim. Um módulo de 2 portas, ele tem 3 gavetas com a frentezinha de vidro, um espaço vazio embaixo, esse lugar para pendurar roupas e essa prateleira e o maleiro. E o outro tem essa composição aqui, primeiro, né? São 7 pratinhos de sapateira, bandejinhas de sapateira, 2 cabideiros e o maleiro com essas 4 peças. Então, reproduzindo isso no 3D, a gente tem isso aqui, né? As 3 gavetas, o vazio, a prateleira, o cabide
e o maleiro. Aí o que foi que eu fiz? Vamos botar aqui logo. Esse aqui, as bandejas de sapateiro, os 2 cabides e o maleiro. Aí o que foi que eu fiz? Eu transformei esse aqui nesse. Ó, deixa eu transmitir para cá. Que assim, o que está em cor escurecida são itens novos que não tinha antes. Então o que foi que eu fiz? Ó? Se você observar na foto original, na foto aqui, existe uma vaga grande entre a primeira e a segunda gaveta. A gente pode diminuir um pouco isso, sabe? A gente pode deixar ela mais apertadinha. E aí a gente faz um rebaixo no vidro para puxar, para poder você ganhar esse espaço. Então, otimizando essas 3 gavetas, a gente joga as 3 lá para baixo, bem juntinho aqui, e um rebaixozinho no vidro para você colocar a mão. E depois permite que a gente acrescente mais 3 gavetas com 12 centímetros de altura cada uma, em média. Isso quem vai determinar a altura dessas gavetas é se você vai ter realmente a necessidade de ter esse cabideiro, né? E aí a gente vai medir as suas roupas e aí ver qual, pela roupa mais longa, qual é o tamanho de vão que você precisa. E o que sobrar a gente divide aqui, ó, em 3 colmeiazinhas horizontais, e o que sobrar vira uma prateleira de maleiro para cima. E esse outro que vem, né, com essa divisão no meio e fica dessa maneira, eu fiz desse jeito aqui. Deixa eu pegar ele e trazer para cá. Então é o mesmo módulo, só que com outra utilização. Ao invés de usar essas bandejas assim pequenas que não organiza bem os seus calçados e toma muito espaço vertical, a gente faz umas bandejas mais largas, mais profundas, aproveitando para botar corrediça de 50 centímetros. Usa um batedor lá no fundo para o sapato não ficar caindo e uma régua na frente para servir como se fosse puxador, que no seu original ele é um aramezinho, né? O puxador é como se fosse um arame. Então assim, acredito não, tenho certeza que você vai conseguir utilizar melhor o espaço dessa maneira. E aí a gente aproveita para criar 3 gavetinhas menores, pequenas, que é onde você pode botar meia, cueca, né? Peças íntimas de um modo geral. E ainda pode utilizar uma terceira gaveta, a terceira gaveta para documentos, uma carteira, um relógio, objetos, né? Você pode usar ela com chave, essa daqui de cima, e pode botar uma fechadura e tirar essa abertura aqui para servir como uma coisa mais protegida. Aí o que sobrar a gente coloca também prateleiras, mantém a parte de cima como já está, que é do jeito que está aqui, e usa ainda um cabideiro, eliminando o segundo cabideiro. Então esse modelo vai ficar dessa maneira e esse modelo vai ficar dessa outra maneira. E o do canto, que já é bem dividido, você só vai, na verdade, otimizar otimizar o seu uso. Inclusive, minha irmã, ela é personal organizer, ela é especialista em organizar os ambientes, seja a cozinha, quarto, despensa, o que seja, principalmente quarto, né, closet, armários, e ela ensina a você gabaritar suas peças na hora de dobrar para que consiga organizar melhor e lhe dar um macete, uma orientação de como você manter o que já ficou organizado por ela. Ela organiza, orienta suas funcionárias para que mantenha aquele padrão de uma maneira muito fácil, nada muito especial, só precisa ser ensinada a primeira vez. Ela é especialista nisso, se lhe interessar, você pode contratar o serviço dela. Aí, recapitulando, essa questão da cor da prateleira eu coloquei porque eu acho que fica bonito combinar o tom amadeirado e o tom cinza com esse contraste de amarelo, e porque você disse que gosta de cores, né? Aí
vai do seu entendimento. Se você acha que deve ficar, deve ter uma cor contrastante, ou se você pode jogar o cinza mesmo, né? O Fend. Eu vou até fazer aqui ao vivo. Ao vivo, parece que estou numa live. Para você ter uma noção do efeito, né? Se não quiser que tenha a cor amarela ou qualquer outra cor, aí você pode manter, usar o tom cinza do MDF, ok? Então é essa não mostrei aqui atrás, ó. Tá vendo a régua? Quando essa peça aqui ela entra em movimento, que vai lá para frente, dessa maneira aqui, tá vendo? Aí a régua com as tomadas continua presa na parede, né? Então é só a mesa articulada que faz o movimento, certo? Pronto. Tá aí a nossa proposta.